Em 1º de maio de 1941, a Justiça do Trabalho foi instituída com o objetivo de solucionar conflitos trabalhistas. Ao longo do tempo, ela cresceu, se modernizou e marcou presença em todos os estados do Brasil. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer um pouco dessa história. Confira. 1º de maio de 1886. A data foi marcada pelo protesto de milhares de trabalhadores nos Estados Unidos que reivindicavam a mudança na carga horária de trabalho. Na época, era comum os empregados terem uma jornada superior a 13 horas. A manifestação foi marcada por prisões e até morte de trabalhadores. Em memória aos protestos de Chicago, durante um congresso realizado em Paris 3 anos depois, a data foi escolhida para celebrar o Dia Internacional do Trabalho em diversos países do mundo. No Brasil, a data passou a ser comemorada em 1925, após o decreto do então presidente Arthur Bernardes. Há, na verdade, o surgimento nas últimas décadas do século XIX de uma questão social. É nesse contexto que surge o 1º de maio, a partir de um episódio ocorrido em Chicago, uma das grandes áreas industrializadas da América do Norte. Algumas mulheres trabalhadoras vão protestar, vão para as ruas, exigindo, por exemplo, que a jornada diária de trabalho saísse de 13 horas para 8 horas. Houve repressão e por causa da repressão, essa data, 1º de maio de 1886, acabou sendo identificada como um dia consagrado ao mundo do trabalho. Também em 1º de maio comemora-se a criação do salário mínimo no Brasil. A instituição do benefício ocorreu em 1936. Em 1940, o Decreto-Lei número 2162 fixou os valores mínimos que seriam recebidos pelos trabalhadores mensalmente, com o objetivo de suprir as necessidades básicas das famílias brasileiras. O salário mínimo foi uma ideia extraordinária nesse campo da regulação mínima e para estabelecer aos empregadores que é o mínimo que eles podem pagar a um trabalhador que trabalha o tempo integral, segundo a regra da época, sob pena de prejudicar a sua própria subsistência. É uma referência e essa referência persiste até hoje. O 1º de maio também representa um marco para a Justiça do Trabalho. Em 1941, no governo do então presidente Getúlio Vargas, comemorações no estádio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, marcaram o ato público histórico realizado para a instalação oficial deste ramo do direito no Brasil. 3 instâncias passaram a integrar a estrutura destinada a solucionar os conflitos trabalhistas entre patrões e empregados. Na base, as juntas de conciliação e julgamento mantiveram o nome e a composição, mas passaram a ter como presidente um juiz de direito ou bacharel nomeado pelo presidente da República para mandato de 2 anos. Já os vogais continuaram sendo indicados pelos sindicatos para mandato também de 2 anos. No nível intermediário, conhecido como 2º grau, a deliberação sobre os recursos era a atribuição dos Conselhos Regionais do Trabalho. No nível superior, ou 3º grau, funcionava o Conselho Nacional do Trabalho. O Conselho atuou como órgão máximo durante 5 anos, até ser substituído pelo Tribunal Superior do Trabalho, a mais alta corte trabalhista do país, com a integração dessa esfera especializada ao Poder Judiciário. Durante o mandato do então presidente Getúlio Vargas, foi sancionado o Decreto-Lei 5.452 de 1943. Entrava em vigor a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que unificou em um único instrumento normativo todas as leis trabalhistas, como a jornada de trabalho de 8 horas diárias, horas extras, férias remuneradas e licença maternidade. Pela primeira vez, o país vai poder falar de uma proteção àqueles que só têm a força de trabalho para vender num mercado de uma economia aberta. Férias, 13º, que vai surgir depois, a remuneração do final de semana em descanso, a impossibilidade de uma demissão sem justa causa, sem motivo algum, tudo isso vai sendo consolidado ao longo do tempo. Outra conquista importante aconteceu em 1962, durante a presidência de João Goulart, quando houve a criação do 13º salário a ser pago pelo empregador no mês de dezembro de cada ano, independentemente da remuneração recebida pelo empregado.
E em 1966, o então presidente Castelo Branco sancionou a Lei 5.107, que instituiu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, um benefício criado para funcionar como uma reserva financeira de proteção ao trabalhador regido pela CLT, demitido do emprego sem justa causa. Veja o regime militar, são 20 anos de regime autoritário. Em alguns momentos mais, em outros momentos menos, mas é um regime autoritário. No entanto, foi quando a legislação trabalhista avançou bastante e determinadas conquistas de trabalhadores do campo e da cidade vão aparecer. Eu citaria, por exemplo, a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, que veio substituir as antigas indenizações quando o trabalhador era despedido das suas funções. 1960, criação da nova capital do Brasil, Brasília. Muitos trabalhadores saíram de várias regiões do país para auxiliar na construção da capital. Outros vieram à procura de uma vida melhor. Em Brasília, desde 1961, Iracy presenciou a evolução dos direitos trabalhistas. Ela já trabalhou como empregada doméstica e auxiliar de cozinha, mas nessa época não tinha uma jornada de trabalho regular, nem direito a vale alimentação ou vale transporte. Somente após muitos anos, quando trabalhou como manicure com carteira assinada, é que as coisas mudaram. E foi exatamente na época que minha vida melhorou mais, que eu pude construir uma casa, eu pude dar uma vida assim, mais decente para meus filhos. Após anos de trabalho, Iracy conseguiu se aposentar por idade e também pelo tempo de contribuição. Quando eu fiz 60 anos, eu fui lá, eles contaram, não, a senhora tem 60 anos e passou até do tanto que a senhora pagou. A senhora podia ter vindo pagado menos tempo para vir. A senhora passou da época e aí me aposentaram. Maria também veio para Brasília assim que a cidade foi fundada. O primeiro emprego foi como copeira em um banco, mas acabou pedindo demissão para cuidar das filhas. Com 61 anos, ela conseguiu voltar ao mercado de trabalho, dessa vez trabalhando nas cantinas das escolas e com carteira assinada. A diferença é totalmente diferente, né? É mais seguro, né? É mais valorizada, vamos se dizer assim, né? Porque é mesmo, né? Você ter uma carteira assinada, com todos os direitos, pagando o INSS, né? É uma coisa muito diferente. A Constituição Federal também é um marco na esfera trabalhista. Aprovada em 1988, a Carta Magna trouxe mudanças significativas, como o pagamento de multa de 40% sobre o valor do FGTS a ser depositado pelo empregador em caso de demissão sem justa causa, assim como o direito ao seguro-desemprego na mesma hipótese. A Constituição também estabeleceu a irredutibilidade do salário, salvo por determinação de convenção ou acordo coletivo, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, dentre outros direitos. Por fim, quando o país volta a se reconhecer como nação democrática, a partir de 1985, nós tivemos a edição da Constituição de 88, que o Dr. Ulisses Guimarães sabiamente definiu como Constituição Cidadã. Nela eu destaco uma cláusula pétrea, que é o artigo 5º, exatamente aquele que vai falar dos direitos e garantias individuais e coletivas, onde também estão aspectos relacionados ao mundo do trabalho. Ali está, digamos assim, a sacramentação, a consolidação, a cristalização de conquistas que vieram desde 1943 com a CLT e que foram se ampliando na medida em que o país avançava em termos de modernização econômica e também avançava no sentido da conquista de uma democracia efetivamente cidadã. Acompanhando o direito do trabalho, a Justiça do Trabalho também foi crescendo e se modernizando. Com a nova capital, a sede do Tribunal Superior do Trabalho, que antes era no Rio de Janeiro, foi transferida para Brasília em 1971. Foram 35 anos neste prédio no centro de Brasília, que hoje é ocupado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, até a mudança para o atual prédio em 1º de maio de 2006. O presidente do TST destaca a importância da presença da Justiça do Trabalho em todos os estados do Brasil. A circunstância de ser 24 tribunais regionais do trabalho é uma conquista da Justiça do Trabalho, dos efeitos e das ações
da Justiça do Trabalho, e que tem sido tão bem sucedida que na Constituição de 88 ganhou essa possibilidade, esse presente. Em 2004, a competência da Justiça do Trabalho foi ampliada. Com a emenda constitucional número 45, os processos desse ramo do judiciário deixaram de tratar apenas sobre relações de emprego e passaram a abranger também questões envolvendo o trabalho avulso, o autônomo, o eventual, dentre outros. A emenda ainda aumentou o número de ministros do TST de 17 para 27, instituiu o Conselho Superior da Justiça do Trabalho para exercer a função de supervisão dos TRTs e das varas e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Os avanços não pararam por aí. A Justiça do Trabalho é hoje o ramo do Poder Judiciário mais célere, com maior índice de produtividade e já tem o processo judicial eletrônico em funcionamento em todos os órgãos judicantes, resultados que beneficiam toda a sociedade. A Justiça do Trabalho, ano passado, recebeu 4 milhões de ações. Mas posso dizer com muito orgulho que recebeu 4 milhões de ações e julgou 4 milhões de ações. Eu digo que o aumento da demanda reflete o prestígio da Justiça do Trabalho. E o prestígio da Justiça do Trabalho vem precisamente de ser uma fatia do judiciário que dá resultado, devolve ao trabalhador aquilo que ele quer, mas diz também para o trabalhador que ele não tem direito a isso ou aquilo, né? Então, eu sou muito orgulhoso disso, de a Justiça do Trabalho estar sempre demandada e está dando conta.